Hoje aconteceu um fato que assustou a muitos e trouxe esperança a milhares de pessoas. A captura do ditador venezuelano Nicolás Maduro foi um evento que deixou todos com a boca aberta. Queremos hoje, junto com você, desvendar todos os fatos que chegaram a esse momento. Se você, como nós, busca desvendar os véus da verdade e entender as forças ocultas que movem o tabuleiro global, então este é o seu lugar. Deixe seu like para que mais pessoas possam ver o que está por vir. E junte-se à nossa comunidade de investigadores. A verdade, muitas vezes, está escondida à vista de todos. Em um mundo onde a política internacional muitas vezes se desenrola nos bastidores, longe dos olhos do público, certos eventos irrompem com uma força sísmica, alterando paisagens geopolíticas e redefinindo o que se pensava ser possível. A história que vamos desvendar hoje é uma dessas narrativas, um conto de poder, resistência e, finalmente, de uma queda que muitos consideravam improvável. Estamos falando da captura de Nicolás Maduro, um líder que por anos desafiou pressões internacionais, sanções e uma oposição interna ferrenha, para então se ver diante de um desfecho que poucos previram. Imagine um cenário onde a linha entre a soberania nacional e a intervenção externa se torna tênue, onde acusações de narcoterrorismo se entrelaçam com a luta por controle de recursos e ideologias. A Venezuela, um país abençoado com as maiores reservas de petróleo do mundo, mas assolado por uma crise humanitária e econômica sem precedentes, tornou-se o palco central para este drama. Por décadas, a nação caribenha foi um ponto de inflexão, um laboratório de políticas socialistas que prometiam igualdade, mas que para muitos entregaram apenas escassez e repressão. Como um líder que parecia inabalável em seu trono pôde ser finalmente derrubado? Quais foram os fios invisíveis que teceram essa complexa teia de eventos? E, mais importante, o que essa queda significa para o futuro da América Latina e para a própria definição de justiça internacional? Para entender a magnitude da captura de Nicolás Maduro, precisamos recuar no tempo, mergulhar nas raízes de um sistema político que se consolidou sob a figura carismática de Hugo Chávez. Chávez, um ex-paraquedista, ascendeu ao poder em 1999, prometendo uma revolução bolivariana que redistribuiria a riqueza do petróleo e empoderaria as classes mais pobres. Sua retórica anti-imperialista e suas políticas sociais, financiadas por anos de altos preços do petróleo, conquistaram uma base de apoio fervorosa. Ele nacionalizou indústrias, implementou programas sociais ambiciosos e se tornou um ícone da esquerda latino-americana, desafiando abertamente os Estados Unidos e forjando alianças com países como Cuba, Rússia e China. No entanto, a era Chávez também foi marcada por uma crescente polarização, com a oposição acusando-o de autoritarismo, de minar as instituições democráticas e de centralizar o poder em suas mãos. A economia, embora impulsionada pelo petróleo, começou a mostrar sinais de fragilidade, com a dependência excessiva de uma única commodity e a falta de diversificação. Quando Chávez faleceu em 2013, após uma longa batalha contra o câncer, o país se viu em uma encruzilhada. Seu sucessor escolhido a dedo, Nicolás Maduro, um ex-motorista de ônibus e sindicalista, herdou não apenas o legado de Chávez, mas também os desafios crescentes de uma nação à beira do colapso. Maduro, que não possuía o mesmo carisma ou a mesma habilidade política de seu mentor, assumiu o comando em um momento crítico. Os preços do petróleo começaram a despencar, expondo as vulnerabilidades de uma economia que não havia se preparado para a diversificação. A escassez de alimentos e medicamentos se tornou uma realidade diária para milhões de venezuelanos. A inflação disparou, transformando a moeda nacional em papel sem valor. O êxodo de milhões de cidadãos, buscando refúgio em países vizinhos, tornou-se uma das maiores crises migratórias da história recente. Diante desse cenário desolador, a oposição venezuelana ganhou força, organizando protestos massivos e exigindo a saída de Maduro. A comunidade internacional, liderada pelos Estados Unidos e por muitos países da América Latina e Europa, começou a impor sanções econômicas severas, visando pressionar o governo a restaurar a democracia e a respeitar os direitos humanos.
As acusações contra Maduro e seu círculo íntimo se multiplicaram, incluindo alegações de corrupção generalizada, violações de direitos humanos e, crucialmente, envolvimento com o narcotráfico. Em 2020, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos indiciou Maduro e vários de seus associados por narcoterrorismo, oferecendo uma recompensa de $15 milhões por informações que levassem à sua prisão. Essa recompensa, que mais tarde seria elevada para $25 milhões, transformou Maduro em um alvo de alto valor para as autoridades americanas. Apesar da pressão interna e externa, Maduro conseguiu se manter no poder, utilizando o controle sobre as Forças Armadas, o sistema judiciário e a Assembleia Constituinte, que ele próprio criou para substituir o parlamento eleito. Ele resistiu a tentativas de golpe, a levantes militares e a uma oposição que, embora numerosa, muitas vezes se mostrava fragmentada e ineficaz. A resiliência de seu regime, mesmo diante de uma crise tão profunda, levantou questões sobre a eficácia das sanções e sobre a capacidade da comunidade internacional de influenciar mudanças em regimes autoritários. Seria a Venezuela um caso perdido, condenada a um ciclo interminável de crise e repressão? Ou haveria um ponto de inflexão, um momento em que a balança do poder finalmente se inclinaria? A cronologia dos eventos que culminaram na captura de Nicolás Maduro é uma tapeçaria complexa, tecida com fios de política, economia e estratégia militar. Tudo começou a se intensificar com as eleições presidenciais de 2024. Embora o governo de Maduro insistisse na legitimidade do processo, a oposição e grande parte da comunidade internacional denunciaram as eleições como fraudulentas, marcadas por irregularidades, exclusão de candidatos e falta de transparência. A vitória de Maduro, que lhe garantiria um terceiro mandato, foi amplamente contestada, aprofundando ainda mais a crise política e a polarização no país. Em janeiro de 2025, Maduro tomou posse para seu novo mandato, em meio a protestos internos e condenação internacional. A cerimônia foi boicotada por dezenas de países, que reiteraram seu reconhecimento a Juan Guaidó, então líder da oposição, como presidente interino legítimo da Venezuela. A situação parecia um impasse insolúvel. Maduro controlava o território e as instituições, enquanto a oposição e seus aliados internacionais detinham o reconhecimento diplomático e a pressão econômica. A recompensa de $25 milhões pela cabeça de Maduro, oferecida pelos EUA, pairava como uma sombra constante, um lembrete de que ele era um homem procurado. Os meses seguintes foram de uma tensão crescente. A crise humanitária na Venezuela se agravou, com relatos de fome generalizada, colapso do sistema de saúde e uma escalada da violência. A pressão internacional aumentou, com os Estados Unidos e seus aliados intensificando as sanções e as manobras diplomáticas. Rumores de operações secretas e de planos para a remoção de Maduro circulavam nos círculos de inteligência, mas eram frequentemente descartados como especulações. Afinal, a ideia de uma intervenção direta em um país soberano, mesmo que sob a justificativa de acusações criminais, era um tabu na política internacional, carregado de precedentes históricos complexos e perigosos. No entanto, por trás das cortinas da diplomacia e das manchetes de jornal, algo estava em movimento. A Operação Resolução Absoluta, como viria a ser conhecida, não foi um evento espontâneo, mas o culminar de meses, talvez anos, de planejamento meticuloso e coordenação secreta. Os detalhes exatos da operação ainda são envoltos em mistério, mas o que se sabe é que ela foi desencadeada em 3 de janeiro de 2026, um dia que ficaria gravado na história da Venezuela e da política internacional. Naquela madrugada, enquanto a maioria dos habitantes de Caracas dormia, forças militares dos Inacaincua, em uma ação coordenada e de alta precisão, invadiram a capital venezuelana. A operação, que teria envolvido unidades de elite e tecnologia de ponta, visava um único objetivo: a captura de Nicolás Maduro e de sua esposa Cília Flores. Os relatos iniciais eram confusos e fragmentados, mas a imagem que emergiu era de uma ação rápida e decisiva, projetada para minimizar baixas e evitar um confronto militar prolongado. A residência presidencial, o Palácio de Miraflores,
e outros locais estratégicos foram cercados. A resistência, embora presente, foi rapidamente neutralizada. Fontes não oficiais sugerem que a operação contou com informações de inteligência privilegiadas, possivelmente fornecidas por elementos descontentes dentro do próprio regime venezuelano. A recompensa de $25 milhões, que antes parecia uma mera declaração política, pode ter desempenhado um papel crucial em motivar informantes ou colaboradores. Maduro e Cilia Flores foram localizados e detidos em questão de horas. A notícia de sua captura se espalhou como um incêndio, primeiro por meio de canais de comunicação não oficiais, depois confirmada por declarações oficiais dos Estados Unidos. A imagem de Maduro sendo escoltado por soldados americanos, embora não divulgada publicamente de imediato, foi descrita por testemunhas como um momento de choque e incredulidade. Ele e sua esposa foram levados para um navio de guerra americano, que aguardava na costa venezuelana, e de lá iniciaram sua jornada para Nova York, onde enfrentariam as acusações de narcoterrorismo. A Operação Resolução Absoluta foi um feito logístico e militar impressionante, mas também levantou uma série de questões éticas e legais. Como um país pode justificar a entrada militar em outro para prender um chefe de Estado, mesmo que indiciado por crimes graves? Quais são os precedentes que essa ação estabelece para o futuro das relações internacionais? E mais importante, quem se beneficia e quem perde com um movimento tão audacioso? As reações internacionais à captura de Nicolás Maduro foram tão diversas quanto as ideologias que moldam o cenário geopolítico global. Imediatamente após a confirmação da operação, o mundo se dividiu em campos de apoio, condenação e cautela. Nos Estados Unidos, o então presidente Donald Trump anunciou a captura de Maduro com um tom de triunfo. Ele declarou que a ação era uma vitória para a justiça e para o povo venezuelano, e que os Imuinqua assumiriam o controle temporário da infraestrutura petrolífera da Venezuela para reconstruir o país. Essa declaração, em particular, gerou calafrios em muitos, evocando memórias de intervenções passadas na América Latina e levantando preocupações sobre a soberania e a autodeterminação das nações. Para os apoiadores da administração Trump, a captura de Maduro era a culminação de uma política de pressão máxima que finalmente havia dado frutos, um exemplo de que a força e a determinação podiam prevalecer sobre regimes autoritários. Na América Latina, as reações foram mais matizadas e, em alguns casos, abertamente hostis. O Brasil, sob a liderança de seu presidente, emitiu uma nota de condenação veemente, classificando a operação como uma flagrante violação da soberania venezuelana e um perigoso precedente para a ordem internacional. O México, por sua vez, expressou profunda preocupação com a ação, pedindo respeito ao direito internacional e a não intervenção nos assuntos internos de outros estados. A Argentina, sob a presidência de Javier Milei, foi uma das poucas vozes na região a apoiar abertamente a ação dos ICNUA, elogiando-a como um passo necessário para a restauração da democracia e da liberdade na Venezuela. Essa divisão na América Latina refletiu as profundas clivagens ideológicas que permeiam o continente, com governos de esquerda e direita reagindo de maneiras diametralmente opostas. Fora da América, a China e a Rússia, aliados históricos do regime de Maduro, condenaram a operação com a maior veemência. Pequim classificou a ação como um ato de agressão e uma intervenção unilateral que desestabilizaria ainda mais a região. Moscou, por sua vez, alertou para as graves consequências da operação, acusando os IMUA de violar o direito internacional e de minar a estabilidade global. Ambos os países, que têm investimentos significativos na Venezuela e laços militares com o regime, viram a captura de Maduro como um ataque direto à sua esfera de influência e um desafio à sua própria visão de uma ordem mundial multipolar. A Organização das Nações Unidas, ONU, e outras organizações internacionais emitiram declarações cautelosas, pedindo moderação e respeito ao direito internacional. O secretário-geral da ONU expressou preocupação com a escalada da tensão na região e apelou a todas as partes
para que buscassem soluções pacíficas e diplomáticas. A União Europeia, embora crítica ao regime de Maduro, também expressou reservas sobre a unilateralidade da ação, enfatizando a importância de abordagens multilaterais para resolver crises internacionais. Essas reações diversas sublinham a complexidade da política internacional e a ausência de um consenso global sobre como lidar com regimes autoritários e líderes acusados de crimes graves. Para alguns, a captura de Maduro foi um ato de justiça necessário, um passo para responsabilizar um líder por seus crimes e restaurar a democracia. Para outros, foi uma perigosa violação da soberania, um precedente que poderia abrir as portas para futuras intervenções e desestabilizar ainda mais o frágil equilíbrio de poder no mundo. Qual dessas perspectivas prevalecerá na narrativa histórica? E como essa ação moldará a forma como as nações interagem no futuro? A queda de Nicolás Maduro e a forma como ela se desenrolou abrem um leque de implicações futuras, tanto para a Venezuela quanto para o cenário geopolítico global. A primeira e mais imediata questão é o futuro da Venezuela. Com Maduro fora do poder, o país se encontra em um vácuo de liderança. Quem preencherá esse vazio? Os Estados Unidos declararam sua intenção de assumir o controle temporário da infraestrutura petrolífera, com o objetivo de reconstruir o país. Mas o que isso realmente significa na prática? Será uma transição suave para um governo democrático ou uma ocupação prolongada que pode gerar mais resistência e instabilidade? A reconstrução da Venezuela é uma tarefa hercúlea. A economia está em frangalhos, a infraestrutura está deteriorada e a sociedade está profundamente dividida. Milhões de venezuelanos fugiram do país e seu retorno, se ocorrer, exigirá um esforço massivo de reintegração. A questão da dívida externa, os ativos congelados e a renegociação de contratos petrolíferos serão desafios imensos. Será que a comunidade internacional, que se mostrou dividida na questão da captura de Maduro, conseguirá se unir para apoiar a reconstrução de um país tão devastado? Ou a Venezuela se tornará um novo campo de batalha para interesses geopolíticos conflitantes? Além da Venezuela, a captura de Maduro tem implicações profundas para a América Latina. A região, que historicamente tem sido sensível a intervenções externas, agora se vê diante de um precedente sem igual. Será que outros líderes acusados de crimes ou de minar a democracia se sentirão mais vulneráveis a ações semelhantes? Ou a condenação de muitos países latino-americanos à operação servirá como um escudo contra futuras intervenções? A polarização ideológica na região pode se aprofundar, com governos de esquerda e direita reagindo de maneiras ainda mais extremas a eventos futuros. A busca por uma identidade regional unificada que respeite a soberania de cada nação pode se tornar ainda mais desafiadora. No cenário global, a Operação Resolução Absoluta levanta questões fundamentais sobre o direito internacional e a soberania dos Estados. Se um país pode intervir militarmente em outro para prender um chefe de Estado indiciado por crimes, onde está o limite? Essa ação abre a porta para um novo tipo de justiça transnacional, onde a soberania nacional pode ser relativizada em nome de acusações criminais? Ou é um caso isolado, justificado pelas circunstâncias extremas da Venezuela e pelas acusações de narcoterrorismo? A Rússia e a China, que condenaram veementemente a operação, podem ver isso como um sinal de que os CSA estão dispostos a usar a força para impor sua vontade, o que pode levar a uma escalada de tensões e a uma corrida armamentista ainda maior. A busca por um equilíbrio entre a soberania nacional e a responsabilidade internacional, entre a não intervenção e a proteção dos direitos humanos, se torna ainda mais complexa e urgente. A captura de Nicolás Maduro é um evento que ressoa com ecos do passado e projeta sombras sobre o futuro. É um lembrete de que o poder é efêmero, que mesmo os regimes mais entrincheirados podem ser derrubados e que a justiça, ou a percepção dela, pode vir de formas inesperadas e controversas. Mas o que essa história realmente nos ensina? Ela nos força a confrontar a fragilidade da democracia e a facilidade com que ela pode ser corroída por dentro. Nos lembra que a busca por poder, quando desprovida de ética e responsabilidade,
pode levar uma nação à beira do abismo. Nos faz questionar o papel da comunidade internacional. Até que ponto a pressão externa é legítima e eficaz, e quando ela se torna uma violação da soberania. A história de Maduro é também um espelho que reflete as complexidades da justiça. Ele foi capturado sob acusações de narcoterrorismo, crimes que têm um impacto devastador em inúmeras vidas. Mas a forma como essa captura foi executada, por meio de uma operação militar unilateral, levanta questões sobre a legitimidade do processo e sobre os precedentes que ela estabelece. Será que a justiça pode ser alcançada por meios que, para alguns, parecem violar os próprios princípios do direito internacional? E o que dizer do povo venezuelano que viveu sob a sombra de um regime autoritário e de uma crise humanitária por tantos anos? Para eles, a queda de Maduro pode representar uma esperança de um futuro melhor, de liberdade e prosperidade. Mas a transição será longa e dolorosa, e o caminho para a recuperação estará repleto de desafios. Será que a promessa de reconstrução se concretizará, ou a Venezuela se tornará um novo palco para conflitos e interesses externos? A queda de um ditador, como Maduro foi capturado, é mais do que uma simples notícia. É um estudo de caso sobre o poder, a política e a condição humana. É uma história que nos convida a olhar além das manchetes, a questionar as narrativas oficiais e a refletir sobre as consequências de nossas ações, tanto individuais quanto coletivas. O que realmente significa justiça em um mundo tão interconectado e, ao mesmo tempo, tão dividido? E qual é o preço da liberdade, tanto para aqueles que a buscam quanto para aqueles que a impõem? Essas são as perguntas que permanecem, ecoando no silêncio que se seguiu à queda de um líder, e que continuarão a nos assombrar enquanto o mundo tenta decifrar o verdadeiro significado deste evento histórico. A história da Venezuela, e a de Maduro, é um lembrete sombrio de que o poder, sem limites e sem responsabilidade, pode ser uma força destrutiva, capaz de moldar o destino de milhões e de deixar um legado de perguntas sem respostas. A história de Nicolás Maduro e sua queda nos lembra que no complexo jogo da geopolítica, nada é por acaso e as consequências ecoam por décadas. Se esta jornada de descoberta e reflexão ressoou com você, e se a busca pela verdade é algo que te move, então sua presença aqui é essencial. Agradecemos imensamente por sua companhia e por fazer parte desta investigação. Se você gostou do que viu, deixe seu like para apoiar nosso trabalho. Compartilhe suas próprias reflexões e teorias nos comentários. Sua perspectiva enriquece o debate. E para não perder as próximas revelações e mergulhos profundos nos bastidores do poder, inscreva-se em nosso canal. Juntos, continuaremos a desvendar o que muitos preferem manter oculto.